Olá, seja bem-vindo ao canal Orações de Fé e Amor. Se você está procurando maneiras de melhorar sua vida, você veio ao lugar certo. Neste vídeo vamos falar sobre a importância da morte de Jesus no cristianismo. Aqui, vamos explorar por que Jesus precisou morrer e como essa morte é vista como um sacrifício crucial para a salvação dos pecados dos seguidores. Vamos discutir como essa morte é o único caminho para a salvação eterna e como ela é considerada um dos pilares fundamentais da fé cristã. Eu espero que você goste do que eu tenho a oferecer e se inscreva para receber atualizações semanais. Fique ligado e assista ao nosso vídeo até o final. Capítulo 5. Por que Jesus precisou morrer? Parágrafos 1 e 2. A. Quando um presente é importante para você. B. Por que a vida de Jesus foi o melhor presente que recebemos de Deus? Qual é o melhor presente que você já ganhou? Um presente não precisa ser caro para ser importante. Um presente é importante quando deixa você feliz ou é uma coisa que você precisa muito. Sem dúvida você vai agradecer pelo presente. Deus nos deu um presente que nós precisamos mais do que qualquer outra coisa. O que é? Jeová mandou seu Filho, Jesus Cristo, para a terra para dar a sua vida por nós. Mateus 20:28 diz: Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Esse foi o melhor presente que recebemos de Deus, porque nos dá a chance de viver para sempre. Esse presente é uma prova de que Jeová nos ama de verdade. Por que Jesus precisou morrer? Parágrafo 3. Porque todos nós morremos. Para entendermos por que Jesus precisou morrer, temos que entender o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. Por isso, eles morreram. Adão e Eva passaram o pecado para todos nós. Então, nós morremos. Para nos livrar do pecado e da morte, Jeová mandou Jesus para morrer por nós. Entenda melhor. Número 9. Pecado. É tudo o que pensamos, sentimos ou fazemos contrário ao que Jeová quer. O pecado nos afasta de Deus. Jeová nos dá leis e orientações para nos ajudar a não fazer o que é errado. Ele criou tudo perfeito, mas Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. Isso foi um pecado, e eles deixaram de ser perfeitos. Começaram a ficar velhos e depois morreram. Nós viemos de Adão e por isso também somos imperfeitos, ficamos velhos e morremos. Parágrafo 4. Como era a vida de Adão antes do pecado? Jeová criou Adão perfeito. Isso era maravilhoso. Antes do pecado, a mente e o corpo dele não tinham nenhum defeito. Ele não ficaria doente nem velho e nunca morreria. Jeová era como um pai para ele. Deus sempre falava com Adão e explicou o que queria que ele fizesse. Adão recebeu um trabalho que o deixava feliz. Parágrafo 5. Adão foi criado à imagem de Deus. O que isso quer dizer? Adão foi criado à imagem de Deus. Gênesis 1:27. Isso quer dizer que Jeová deu para Adão qualidades que ele mesmo tem, como amor, sabedoria, justiça e poder. Além disso, Deus criou Adão com a capacidade de escolher entre o certo e o errado. Adão não era um robô. Ele teria vivido para sempre no paraíso se tivesse escolhido obedecer a Deus. Parágrafo 6a. O que aconteceu com Adão quando ele desobedeceu a Deus? B. Como isso nos prejudicou? Adão pagou caro por ter desobedecido a Deus. Ele foi condenado à morte e perdeu sua amizade especial com Jeová. Ele se tornou imperfeito e não podia mais morar no Jardim do Éden. Todos nós fomos prejudicados. Por causa de Adão, o pecado entrou no mundo e a morte por meio do pecado. E desse modo, a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Romanos 5:12. Adão e todos os que vieram dele se tornaram escravos do pecado e da morte. Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. Então não havia esperança para eles. Mas e nós? Será que existia alguma forma de ficarmos livres do pecado e da morte?
Sim, para nos libertar, alguém teve que pagar um resgate. Parágrafos 7 e 8. O que é um resgate? O que é um resgate? De maneira geral, resgate é o preço que se paga para libertar uma pessoa. Na Bíblia, a palavra resgate tem também a ideia de dar o valor certo, ou seja, um valor que cobre o custo de alguma coisa. Estamos presos ao pecado e à morte e não podemos fazer nada para nos libertar. Então, Jeová fez o necessário para nos libertar. Ele mandou Jesus para dar a vida por nós. Como o resgate foi pago? Parágrafo 9. Porque nenhum de nós poderia pagar o preço para nos libertar. A vida que Adão perdeu era perfeita. Então, para nos libertar, seria necessário alguém perfeito dar a vida por nós. É isso que a Bíblia chama de resgate correspondente, ou seja, que tem o mesmo valor. 1 Timóteo 2,6. Mas nós somos imperfeitos. Por isso, nenhum de nós poderia pagar o preço para nos libertar. Parágrafo 10. O que Jeová fez para nos libertar? O que Jeová fez para nos libertar? Jeová mandou para a terra seu filho mais precioso. Jesus aceitou deixar seu pai e o lugar onde morava, o céu. Jeová fez um milagre e Jesus nasceu perfeito, sem pecado. Parágrafo 11. Porque um só homem poderia livrar a todos nós? Por que um só homem poderia livrar a todos nós? Assim como um só homem nos deixou imperfeitos, um só homem poderia nos livrar do pecado e da morte. Romanos 5,19 diz: Pois assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos serão feitos justos. Adão desobedeceu a Jeová, perdeu sua vida perfeita e passou para nós o pecado e a morte. Jesus deu sua vida perfeita como pagamento do resgate. Por causa do que Jesus fez, todos nós temos a chance de ter vida eterna. Parágrafo 12. Por que Jesus teve que sofrer tanto? A Bíblia conta todo o sofrimento de Jesus antes de morrer. Os soldados chicotearam Jesus com crueldade. Ele foi pregado numa estaca de tortura e sofreu uma morte lenta e dolorosa. A nota diz: se você ouviu falar que Jesus morreu numa cruz, veja a seção Entenda Melhor, número 15. Fim da nota. Entenda melhor, número 15. A cruz. Os verdadeiros cristãos não usam a cruz. Por que não? 1. Faz tempo que a religião falsa usa a cruz. No passado, a cruz era usada em cultos religiosos não cristãos que envolviam sexo e para adorar a natureza. Os cristãos não usavam a cruz. Foi só uns 300 anos depois da morte de Jesus que o imperador romano Constantino decidiu que a cruz devia ser usada na religião cristã. A cruz foi usada para tentar trazer mais pessoas ao cristianismo. Mas a cruz não tem nada a ver com Jesus Cristo. A Nova Enciclopédia Católica, em inglês, diz que a cruz era usada por povos que existiam antes de Cristo e por povos não cristãos. 2. Jesus não morreu numa cruz. Algumas Bíblias usam a palavra cruz, mas as palavras usadas no grego significam basicamente uma estaca, um tronco ou uma árvore. A Bíblia Companheira, em inglês, explica que o texto grego não indica que foram usados 2 pedaços de madeira cruzados. Jesus morreu num poste de madeira. 3. Jeová não quer que as pessoas adorem a Ele usando imagens. Voltando ao parágrafo. Por que Jesus teve que sofrer tanto? Porque Satanás disse que ninguém seria leal a Deus se tivesse muitos problemas. Mas Jesus provou de modo perfeito que é possível ser leal a Deus mesmo sofrendo muito. Sem dúvida, Jeová sentiu muito orgulho de seu filho, Jesus. Parágrafo 13. Como o resgate foi pago? Como o resgate foi pago? No ano 33, no dia 14 de Nisan do calendário judaico, Jeová permitiu que Jesus fosse morto por seus inimigos. Jesus não merecia morrer,
mas ele sacrificou sua vida perfeita. 3 dias depois, Jeová trouxe Jesus de volta à vida, não com um corpo humano, mas com um corpo espiritual. Quando Jesus voltou para o céu, Jeová usou o sacrifício da vida perfeita de Jesus para nos resgatar. Por isso, temos a chance de ficar livres do pecado e da morte. Romanos 3, 23 e 24 diz: Pois todos pecaram e não atingem a glória de Deus, e é como dádiva que são declarados justos pela sua bondade imerecida, por meio do livramento pelo resgate pago por Cristo Jesus. Como o resgate pode ajudar você? Parágrafos 14 e 15. O que precisamos fazer para que nossos pecados sejam perdoados? Sem dúvida, o resgate é o melhor presente que Deus nos deu. Vamos ver como o resgate nos ajuda agora e como vai nos ajudar no futuro. Perdão de nossos pecados. Não é fácil fazer o que é certo o tempo todo. Às vezes, nós falamos ou fazemos coisas erradas. O que precisamos fazer para ser perdoados? Devemos nos arrepender de verdade e pedir perdão a Jeová com humildade. Podemos confiar que Jeová nos perdoa por causa do resgate. Parágrafo 16. Por que podemos ter uma consciência limpa depois de pedir perdão? Uma consciência limpa. Nossa consciência fica pesada quando fazemos alguma coisa errada. Nós nos sentimos culpados e, às vezes, até achamos que não valemos nada ou que somos um caso perdido. Mas não devemos pensar assim. Jeová não quer que tenhamos medo de falar com Ele sobre nossos problemas e fraquezas. Depois de pedir perdão, podemos ficar em paz com Deus e ter uma consciência limpa. Por quê? Porque podemos ter certeza que Jeová nos ouve e nos perdoa por causa do resgate. Parágrafo 17. Que bênçãos poderemos ter por Jesus ter morrido por nós? A esperança de vida eterna. O salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva, ou presente que Deus dá, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Poderemos viver para sempre e ter saúde perfeita porque Jesus morreu por nós. Mas o que precisamos fazer para receber essas bênçãos? Você dá valor ao resgate? Parágrafo 18. Como sabemos que Jeová nos ama? Pense em como você fica feliz quando alguém lhe dá um belo presente. O resgate é o melhor presente que poderíamos ganhar, e nós devemos ser muito gratos a Jeová por ele. João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Isso mesmo! Sabemos que Jeová nos ama muito porque Ele nos deu o seu precioso Filho, Jesus. E sabemos que Jesus também nos ama porque Ele morreu por nós. Nunca duvide que Jeová e Jesus amam muito você. Mas como podemos mostrar que damos valor ao resgate? Parágrafos 19 e 20a. Como você pode se tornar amigo de Jeová? B. Como mostramos que temos fé no resgate? Conheça a Jeová. É difícil amar alguém que você não conhece. João 17,3 diz que podemos conhecer a Jeová. Quanto mais você conhece a Deus, mais seu amor por Ele aumenta. Daí, você vai querer agradar a Ele e vai se tornar amigo dele. Então, continue estudando a Bíblia. Tenha fé no resgate. Ter fé não é só dizer que acreditamos em Jesus. A Bíblia diz que quem exerce fé no Filho tem vida eterna. João 3,36. O que significa exercer fé? Significa fazer o que Jesus nos ensinou. É assim que mostramos que temos fé no resgate. Tiago 2,26 diz: a fé sem obras está morta. Parágrafos 21 e 22a. Por que devemos ir à celebração da morte de Cristo todos os anos? B. O que os capítulos 6 e 7 vão explicar? Assista à celebração da morte de Cristo. Na noite antes de morrer, Jesus ensinou que deveríamos nos reunir para lembrar a morte dele. Fazemos isso todos os anos na Ceia do Senhor, ou seja, a reunião chamada Celebração da Morte de Cristo. 1 Coríntios 11:20. Jesus quer que nós lembremos que Ele deu sua vida perfeita como um resgate por nós. Ele disse,
Persistam em fazer isso em memória de mim. Lucas 22:19 diz: Ele pegou também um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Isto representa o meu corpo, que será dado em benefício de vocês. Persistam em fazer isso em memória de mim. Quando vamos a essa reunião, mostramos que nos lembramos do resgate e do grande amor de Jeová e Jesus por todas as pessoas. Entenda melhor. Número 16. Celebração da morte de Cristo. Jesus mandou seus discípulos se lembrarem da morte dele. Para obedecer a essa ordem, os cristãos fazem uma reunião especial chamada Celebração da Morte de Cristo. Essa reunião é feita todos os anos, no dia 14 do mês de Nisan. Era também nesse dia que os israelitas comemoravam a Páscoa judaica. Na celebração da morte de Cristo, o pão e o vinho passam de mão em mão. O pão representa o corpo de Jesus e o vinho representa o sangue dele. Só aqueles que vão ser reis com Jesus no céu comem o pão e bebem o vinho. As pessoas que têm esperança de viver para sempre no paraíso na terra não comem o pão nem bebem o vinho. Mas elas vão a essa reunião especial porque dão valor ao que Jesus fez por nós. Voltando ao parágrafo. O resgate é o melhor presente que poderíamos receber. Os capítulos 6 e 7 vão explicar como esse presente vai ajudar milhões de pessoas que já morreram. Verdades da Bíblia. 1. Precisamos ser libertados. Jesus veio para dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Mateus 20:28. Por que todos nós precisamos ser libertados? Gênesis 3, 17 a 19. Quando desobedeceu, Adão perdeu a amizade especial que tinha com Deus. Ele se tornou imperfeito e foi expulso do jardim do Éden. Romanos 5:12. Nós viemos de Adão. Por causa dele, somos imperfeitos e morremos. Efésios 1:7. Jeová usa o sacrifício de Jesus para nos libertar do pecado e da morte. Isso é o que a Bíblia chama de resgate. 2. Jeová mandou Jesus para morrer por nós. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que ganhássemos a vida por meio dele. 1 João 4:9. O que Jeová fez para nos libertar do pecado e da morte? Salmo 49, 7 e 8. Só uma pessoa perfeita poderia dar a vida para nos libertar do pecado e da morte. Nenhum de nós poderia fazer isso. Lucas 1:35. Jeová mandou seu Filho precioso para a terra. Jesus nasceu perfeito, sem pecado. Romanos 3, 23 e 24 e Hebreus 9, 24. Jesus morreu, foi ressuscitado e voltou para o céu. Jeová usou o sacrifício da vida perfeita de Jesus para nos resgatar. 3. A morte de Jesus nos dá esperança. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Apocalipse 21:4. Como a morte de Jesus pode nos ajudar? 1 João 1, 8 e 9. Deus perdoa nossos pecados. Hebreus 9, 13 e 14. Podemos ter uma consciência limpa. Romanos 6, 23. Temos a esperança de viver para sempre. Gálatas 2:20. O resgate é uma prova de que Jeová e Jesus nos amam muito. 4. Precisamos ter fé no resgate. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé tenha vida eterna. João 3,16. Como mostramos que damos valor ao resgate? João 17,3. Conheça e imite a Jeová e a Jesus. Lucas 22:19. Assista à celebração da morte de Cristo todos os anos. João 3:36 e Tiago 2:26. Faça tudo o que Jesus ensinou. Ter fé é mais do que dizer que acredita em Jesus. Em resumo, a morte de Jesus é essencial para a fé cristã e é vista como o sacrifício necessário para a redenção dos pecados. Sua morte e ressurreição são os pilares da fé cristã e são continuamente celebrados e meditados pelos seguidores.
Este vídeo ofereceu uma visão geral da importância da morte de Jesus e esperamos que você tenha obtido uma compreensão mais profunda sobre este importante evento na história da fé cristã. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e aprendido algo novo. Lembre-se que tem outros vídeos interessantes como este para assistir no canal. Não se esqueça de deixar um like, comentar e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização futura. Também não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dele. Obrigado por assistir e até a próxima vez.